Oi, boa tarde, eu sou a Marcela Munhoz e a gente está de volta aqui com o Diálogo Diário, nosso programa de sexta-feira ao vivo para tirar todas as suas dúvidas, como serviço mesmo, nós jornalistas somos feitos para isso, então aproveite esse programa aqui com a gente. E hoje a gente volta com um assunto já que tem dado o que falar nos últimos meses aí, também tem tirado o sono de muita gente, principalmente porque as pessoas têm dúvidas. Então assim, vamos tentar tirar todas as dúvidas hoje, aproveita, compartilha aí com os amigos, com quem está com dúvidas, né? Com quem quer saber como se aposentar, é sobre a reforma da Previdência. E para isso eu tenho dois convidados aqui que são fera no assunto. Do meu lado está aqui o Thiago Luquim, ele é especialista em direito previdenciário, e aí ele também participa da Thiago Luquim, sócio fundador da AIT, é isso? AIT Badari e Luquim, advogados, e coordenador da equipe previdenciária, justamente sobre o assunto que a gente vai falar. Obrigada por ter vindo, viu, Thiago? Eu agradeço a oportunidade. Vamos tentar esclarecer aí todas as dúvidas, o que for possível, para esclarecer e deixar resolvida essa questão da reforma da Previdência. Isso aí. E nos bastidores a gente já até estava falando sobre alguns assuntos aí interessantes, fica de olho. E ao lado dele a nossa querida Soraya Pedroso, editora de Economia, que fala todos os dias praticamente sobre esse assunto, né, Sô? É um assunto bem recorrente, ainda mais agora, né, que está se falando muito sobre a reforma. E, bom, vamos lá, o Thiago vai nos ajudar aí, mandem suas dúvidas para a gente tentar solucionar pelo menos uma parte delas. Isso aí, gente, participe. Então a gente vai estar ao vivo aqui, é só mandar a sua pergunta ali nos nossos comentários, que aos poucos eu vou tirando, né? Então, para começar, foi o que eu disse para o Thiago, a ideia é que a gente comece do zero, assim. Primeiro, o que é a reforma da Previdência, né? O que é a Previdência? Quem que se encaixa nesse processo? São todos os brasileiros, enfim. E, na sequência, vocês já podem dizer o que esta reforma aí que está sendo votada, passando por vários trâmites, vai trazer realmente de mudanças para o nosso futuro. Podem começar, gente. Vamos lá. Bom, a Previdência, eu considero ela como um seguro para o trabalhador brasileiro e a sua família. A gente sempre tem que lembrar que ela foi uma conquista social, que ela pode garantir diversos direitos para o trabalhador em relação a benefícios por incapacidade, para a família em situações de pensão por morte, quando infelizmente pode acontecer, para salário e maternidade. São diversos os tipos de benefícios sociais que são pagos para o trabalhador e sua família. É isso, o que você pode acrescentar? Eu até queria aproveitar a presença do Thiago aqui para falar que um dos pontos que deve ser mais afetado é justamente a pensão por morte, né? E que é algo que muita gente depende, principalmente porque lá no passado, muitas das mulheres não trabalhavam fora, não contribuíam, então assim, elas dependem dessa pensão do cônjuge quando ele vem a óbito, né? Só que muita coisa vai mudar, né, Thiago? Pela proposta da reforma, pelo que já foi até aprovado, não está em vigor ainda, a pensão ela vai ser reduzida para 60%, mais 10% para cada beneficiário. O que isso significa? Que vai haver uma redução significativa no valor deixado pela pessoa que faleceu para a família. E isso é considerado uma situação muito grave. Porque imagine uma família com um trabalhador, vamos dizer que receba hoje aí em torno de R$ 1.500 por mês. Se ele vier a falecer, essa mesma família, sem a presença desse pai, por exemplo, vai passar a receber 60% disso. Poxa, já faz uma grande diferença, né? 40% a menos aí. Exatamente, Sim. Isso é... E as aposentadorias não são, né? Geralmente as médias de aposentadorias por morte são salários pequenos, né? São valores pequenos. A média de aposentadoria no Brasil gira em torno aí de R$ 1.300, R$ 1.400. Poxa, aí 60% disso, então. Então, imagina só o que acontece. Tem ainda uma discussão, ainda se fala que isso pode acontecer se a pessoa tiver uma outra renda. Caso ela não tenha uma outra renda, ela ficaria limitada num salário mínimo. Então, ainda tem essa discussão. Esperamos que prevaleça aí o porque bom pode senso, ficar abaixo de um salário mínimo, né? Exatamente. Agora a gente pode receber um benefício abaixo de um salário mínimo. Isso fere a proposta, né, da reforma, da Previdência Social, quer dizer, tira o caráter social. Tira totalmente o caráter social, ele nivela o benefício.
É difícil falar uma palavra até um pouco ruim, mas ele coloca um benefício muito baixo que vai levar os benefícios previdenciários para marginalidade das aposentadorias. É uma coisa assim, não achei a palavra específica, mas ela vai reduzir demais a qualidade de vida das pessoas. É inimaginável, né? Agora, tem uma coisa boa até que o Thiago estava comentando nos bastidores e que é um assunto que a gente pouco fala, mas que acho que pode ajudar caso não haja uma reversão dessa atual situação da pensão, né? Que realmente ela fique aí em 60%, que é relacionada às donas de casa, né? Sim, tem um assunto que eu gosto de... Então, peraí, você que é dona de casa, gente, o assunto agora é com você, olha. A gente tem até uma observação aqui da Lenira Estela. Ela falou que termina de pagar o ano que vem, né, que deve ser a aposentadoria, e aí completa 15 anos de contribuição e faz 65 anos de idade. Então ela já está pertinho aí de se aposentar, né? Ela está muito próxima de se aposentar. A princípio ela não vai ter um grande prejuízo com a reforma, ela pode ficar mais tranquila. Legal. Então aí, ela Lenina, não vai ter um prejuízo tão significativo. Vamos falar sobre donas de casa, então. Você que é dona de casa, presta atenção. Agora é com você. Exatamente. Eu costumo tratar um assunto importantíssimo para as donas de casa. O que acontece? Historicamente, principalmente aqui na região do ABC, as mulheres elas deixaram de trabalhar para poder casar e cuidar da família e dos filhos. Tenho certeza que muitas que estão me ouvindo aí provavelmente passaram por essa situação. E aí tiveram, antes disso, algumas contribuições. Trabalharam por alguns anos e tiveram essas contribuições. E poucas sabem que se completaram uns 60 anos de idade até 2011, elas entram numa regra de transição antiga. E elas conseguem aposentar com menos tempo do que os 15 anos mínimos que são necessários hoje. E isso é importantíssimo a gente divulgar bastante, porque o INSS ele costumava negar esse tipo de aposentadoria. Então é muito comum a gente encontrar senhoras nessa situação que já foram até o INSS, já fizeram o pedido e tiveram o benefício negado e simplesmente deixaram de recolher ou deixaram de lado, entendendo que não tinham direito. E aí elas têm sim o direito a buscar uma aposentadoria ou então complementar esse tempo que falta até atingir os pontos necessários para cada caso e conseguir se aposentar. Considerando, né, que uma pessoa completou, então uma mulher completou 60 anos em 2011. Em 2011. Hoje ela tem, então, 68. 68 anos aproximadamente. Então é assim, mais ou menos, só para ter uma ideia de quem poderia se encaixar, né? Aí de 68 para mais, né? Porque daí pode ter completado 60 anos antes. E aí quanto antes de ter completado esses 60 anos, menor é o tempo. Dando um exemplo, para quem completou 60 anos em meados de 92, 93, precisaria apenas 5 anos de contribuição. E esse item, ele continua na reforma ou ele não foi citado? Não, ele não foi citado porque ele é uma regra de transição da reforma anterior. Tá? Uhum. Então, ele provavelmente vai ser extinto e só vai ter o direito àqueles que já tinham o direito adquirido na oportunidade, na época. Então, essa reforma, na verdade, ela muda a vida mais de quem vai se aposentar bem para frente ou não? Com certeza. As pessoas que estão com um tempo bastante significativo ainda que tem para cumprir, elas vão ter um prejuízo maior, vão ter que trabalhar bem mais tempo. Que tem seus 20 e poucos, 30 e poucos anos, até Exatamente. 40 e poucos, acho que ainda vai pegar bem. Porque isso é uma coisa que até é importante a gente falar, acho. Quem vai ter uma garantia de usufruir das regras atuais, né? Porque deve ter um período mínimo aí, quem já está, por exemplo, há 3 anos de se aposentar, ou não sei qual é o tempo, tem garantido os direitos atuais. Quem já tem as características para se aposentar agora vai ter o direito adquirido garantido. E por incrível que pareça, existem pessoas que podem se aposentar, inclusive com a regra 85/95, mas por outros fatores ainda não fizeram o pedido do benefício. Eu tenho um exemplo bem claro, que eu tenho conversado bastante com essa senhora, ela é uma enfermeira, que ela não quer se aposentar agora porque a política do local que ela trabalha é dispensar quem aposentou. Então, e ela não conseguiria viver só com uma aposentadoria. Exatamente. Claro. O que é comum, né? Exato. É comum. E ela pretende trabalhar por mais tempo, ela quer trabalhar, ela quer continuar trabalhando e ela já tem o direito adquirido essa aposentadoria. Então, por mais que a reforma seja aprovada, para ela não vai ser afetada. Entendi. Entendeu? E ainda existem algumas regras de transição
que vão ser aplicadas, tá, para quem está próximo de se aposentar. São diversas regras, mas eu posso citar aí como um exemplo a pessoa que está com 2 anos para se aposentar, ela a princípio teria que cumprir 50% do tempo que falta para conseguir a aposentadoria, com os redutores. Então, ainda com os redutores. Com o fator previdenciário incidindo. Por exemplo, no caso da leitora que mandou essa dúvida aí, que no ano que vem que ela completa 15 anos de contribuição. E 65 de idade. Supondo, né, que a reforma seja aprovada agora, ela que então vai faltar 1 ano para atingir a chance de se aposentar por idade, como fica a situação Ela teria dela? que cumprir, a princípio, 6 meses a mais de tempo de contribuição. A princípio, ela entraria numa regra de transição nesse sentido. Então, porque hoje, não teria um prejuízo tão grande. Hoje ela não 6 meses, conseguiria, né, se Não. aposentar porque ela tem 14, então não adianta. Não tem como. É o Ela mínimo. não tem 14 e ela não tem idade suficiente para entrar naquela regra que a gente comentou agora há pouco. Eu percebo que dos leitores chegam muitas dúvidas de pessoas que, por exemplo, têm a vontade, né, querem muito concluir, vai chegar no 85, 95, 86, 96, para fugir do fator previdenciário, mas tem medo, porque fala, bom, e se eu espero e muda? Então, quer dizer, será que é melhor eu entrar agora com pedido de aposentadoria e aceitar o fator previdenciário? Ou eu espero e vejo o que me aguarda lá na frente? A gente estava falando sobre isso, né, gente? O desespero pode atrapalhar aí. Então, Thiago, explica aí, dá essa dica aí. O desespero, essa ansiedade, ela pode levar com que as pessoas corram para o INSS e peguem uma aposentadoria de qualquer jeito. E isso só tem um resultado, prejuízo irreversível. A pessoa que vai e dá entrada no INSS simplesmente por entrar para tentar garantir algo, isso é muito comum, as pessoas falam, eu quero garantir alguma coisa e dar entrada na aposentadoria, na maioria dos casos, elas vão ter prejuízos que são irreversíveis. E aí não tem o que fazer, vão ter isso daí para o resto da vida, vão ter que suportar esse problema. A minha recomendação é o planejamento de aposentadoria. Por quê? Com o planejamento de aposentadoria, a gente consegue determinar a data ideal para a pessoa se aposentar, buscando sempre o melhor benefício no menor espaço de tempo. Inclusive, se a reforma for aprovada, porque a gente já consegue apresentar os cálculos se a reforma for aprovada nos moldes que ela está sendo proposta e está tramitando agora. Então fica um cenário muito claro para a pessoa poder escolher, olha, eu quero me aposentar nesta data porque eu vou receber X ou nesta data porque eu vou receber Y. E aí ela consegue ter uma decisão consciente do que ela vai ter de resultado. E essa ajuda, ela pode contratar advogados especialistas em direito previdenciário. Exatamente, especificamente que dominam o assunto de planejamento de aposentadoria. Quanto custa isso, Thiago? Porque as pessoas também têm dúvida, né? Mas eu vou procurar um advogado. Bom, eu preciso pagar pelo serviço dele, para que ele analise os meus dados, né? Veja e faça esse comparativo. No mercado em geral, o planejamento ele vai de 1 salário mínimo até 4, 5 salários, dependendo da complexidade da demanda. Naturalmente que um caso mais simples, ele vai ter um custo bem menor. E um caso mais complexo, que por exemplo, envolva pessoas que estão no regime próprio e no regime geral, ele vai ter uma complexidade muito maior e naturalmente o custo vai ser um pouco maior. Entendi. Mas pelo menos vale a pena procurar esse serviço, perguntar, tirar dúvidas, né? Contar um pouco o seu caso, porque só assim eles vão conseguir analisar o que vai ser necessário para você, né? Exatamente. Eu tenho um exemplo que ele é perfeito para mostrar a importância de fazer um planejamento e tomar a decisão consciente do momento de se aposentar. Foi um metalúrgico aqui do ABC, ainda na época da reforma do Temer, ele estava desesperado, que ele não sabia o que ia fazer e o filho dele estava para entrar na faculdade. Nós fizemos o planejamento de aposentadoria e a gente demonstrou para ele quanto que ele iria receber se ele fizesse o pedido naquele momento e quanto que seria a projeção dos benefícios para o futuro. Ele optou por receber menos, mas naquele momento, uma aposentadoria precoce com um valor menor, mas porque ele precisava pagar a faculdade do filho. Então, para ele, a opção por uma aposentadoria menor não foi uma opção errada, porque foi uma opção consciente, sabendo o quanto ele iria receber, o quanto ele ia ter de benefício, e ele iria se programar para um futuro depois do filho dele tiver
Que atendeu a necessidade dele. Exatamente. Para ele, naquele momento, uma aposentadoria menor foi melhor. Interessante. Aliás, até falando em metalúrgico, eu acho que é legal a gente abordar também uma questão que é tão presente aqui no Grande ABC, que é a aposentadoria especial. Que também parece que está com os dias contados, né? Uhum. Como é que isso vai funcionar? Porque a pessoa que trabalha numa situação, né, que se encaixa na aposentadoria especial, ela trabalha em condições insalubres, então ela já não tem uma saúde tão resistente e ela vai ter que atingir uma idade mínima agora, né? Exatamente. Questão idade mínima, pelo que eu percebi, é o item mais polêmica e que mais vai mudar, né, na nova reforma. Exatamente. Por quê? Porque ele vai obrigar as pessoas a trabalharem por mais tempo. E a pessoa que está trabalhando em uma condição insalubre, ela está tendo um prejuízo da saúde dela. Então, como que você vai obrigar, vamos pegar um metalúrgico que trabalha com uma prensa que emite um ruído enorme, que faz uma força constante durante todo o dia por 40 anos? É humanamente impossível uma pessoa manter uma condição de trabalho insalubre por tanto tempo. Ela vai padecer, ela vai ter doença, ela vai ter problema. Ele se acidenta, né? Ele fica sequelado, é muito comum isso. Então, às vezes ele até tem que ser realocado dentro da própria fábrica. Então, quer dizer, não existe essa condição para ele, né? E isso também outras profissões, até a nossa mesmo, jornalista, que até 97 era especial, sim, agora também não é mais. Mas dá para ainda usufruir, né, Tiago, de uma parte da aposentadoria especial. De períodos. Quem trabalhou lá atrás até 97 pode pegar um pouco dessa contribuição até 97 e mesclar com... Sim, a mesma coisa vai acontecer na parte da especial hoje. Se a reforma for aprovada, para quem tem o tempo especial, vai conseguir converter porque o tempo ele foi um direito adquirido. Tá? Mas vai ter as regras que vão trazer um prejuízo. Então, é uma situação muito delicada. Para mim, a parte do especial e a parte da pensão por morte, ela é a supressão de um direito social assim, que o brasileiro hoje talvez não sinta tanto, mas num futuro muito próximo vai sofrer bastante, porque essas situações vão exigir um suporte maior do governo para a parte de saúde. Os trabalhadores insalubres, eles vão ter problemas de saúde muito mais graves, porque eles vão ter que estar trabalhando por mais tempo. Isso vai até sobrecarregar os serviços públicos também, não? Com certeza. É uma discussão que a gente estava tendo na OAB daqui de Santo André ontem. A gente fez uma reunião da Comissão de Direito Previdenciário daqui de Santo André e a discussão era justamente essa. Como que esses trabalhadores vão sobreviver por tanto tempo nessa condição? E agora eu faço uma outra pergunta. Essa reforma é necessária? Então agora vem do outro lado. Por que essa reforma é necessária para um Brasil que está em crise, enfim, que está... Agora o outro lado. Essa pergunta é bem difícil. Por que ela é necessária ou ela não é necessária ou não é necessária nesses pontos que estão sugerindo? Eu entendo que uma reforma, ela é importante, ela é necessária, mas ela precisa ter cuidados e, em hipótese alguma, ela pode suprimir direitos sociais. Se está apertado economicamente uma parte, a gente tem que buscar em outra, mas não cortando direitos sociais. Porque direitos sociais, ele é a base da sociedade. Então as pessoas vão precisar e a conta vai acabar sendo mais cara, como a gente acabou de conversar. O pessoal dos 30 e 40 e poucos anos aí, que é o que vai pagar a conta daqui não muito tempo, né? Um futuro próximo aí. Quem está com 30 e poucos anos, assim, está no mercado de trabalho, como vai ficar? Vai ter alguma regra de transição ou não? Vai simplesmente obedecer o que a reforma colocou? Já vai entrar na nova. Então, quem já está no mercado de trabalho hoje também... E não está próximo de se aposentar. Porque a regra de transição, ela deve atingir até quem falta, assim, quantos anos para se aposentar? Como regra, são 5 regras de transição, mas a mais longa, se eu não me engano, são 5 anos para... Ou seja, quem está abaixo... Se aprovar logo a reforma, já está valendo, é rápido assim. E aí quem falta mais de 5 anos para se aposentar, segue a regra nova. O que entrar. Então, na verdade, só quem está
bem próximo aí, na cara do gol, é que não vai mudar muito. Vai ter regra de transição e não vai mudar muito, mas também vai mudar. Mas também vai mudar essa coisa dos 6 meses, vai ser pouca coisa, mas vai mudar. 6 meses, a gente chama de pedágio. Que aí vai trabalhar um pouco pontos, mais. os pedágios, que são as regras de transição, ele diz que tem várias regrinhas muito complicadas, né? São e vale bem a pena específicas. bem específicas para cada caso, né? Então, mais uma vez eu reforço como é importante ter um especialista ajudando, porque assim, é muito complicado, gente. É eles que trabalham com isso, né? Tem dúvidas, imagina a gente que não trabalha com isso. Então, nosso programa está aqui para isso, para poder primeiro falar calma. Eu sei que tá complicado aqui, mas assim, calma. A palavra é essa. Né? Calma. Então assim, olha para sua situação, para sua profissão, tudo isso muda, né? Dependendo do que você faz, há quanto tempo faz, tudo tem uma regra específica. Não entrem em pânico, não vão lá no INSS amanhã e tentem fazer alguma coisa, porque, como ele disse, pode ser irreversível depois os problemas, né? Exatamente. Olha, tem mais uma questão aqui da Ale Fernandes Gomes. É isso, Ale Fernandes Gomes. Boa tarde, eu tenho 59 anos e 27 anos de contribuição. Atualmente estou contribuindo com 20% do salário mínimo. Ela acredita que ela está fazendo correto, enfim, no caso dela, deu para entender? É o teto, né? Ela tá, não, 20% do salário mínimo ela está recolhendo R$190. Não, ela está recolhendo com a base do mínimo. Isso. E aí, o que acontece? Nessa situação, a gente precisa ver o histórico dela para ver se ela tinha contribuições anteriores, se essas contribuições elas são maiores ou são iguais ao salário mínimo. Porque se forem iguais ao salário mínimo, não tem muito o que fazer para buscar uma renda maior. Ela teria que contribuir por um período longo para recuperar. Mas se ela teve contribuições boas pelo teto em anos anteriores, pode ser que a atitude dela seja correta. Que aí também entra o planejamento. É muito comum, principalmente para aqueles que são autônomos, eles terem trabalhado em empresas, terem recolhido pelo teto por longos períodos, e aí agora, próximo de se aposentar, a gente recomenda que faça o recolhimento pelo mínimo. Que vai descartar, né? 20% das menores contribuições. Pela legislação atual. O que vai mudar também, né? Exatamente. Pela legislação atual, a gente consegue aí descartar 20% das contribuições. Com a aprovação da reforma, isso não vai mais existir. A gente pode dizer que, além de tudo isso que vocês falaram de mudanças, vai também acontecer um pente fino, assim, no INSS? O pessoal vai passar um pente fino, será quem está contribuindo, quem está recebendo, tem que receber mesmo? Então, vocês acreditam que vai ter esse pente fino para começar uma nova reforma? Já está tendo. Está tendo, já está acontecendo, pente fino, na né? verdade, ele acontece sobre os benefícios, principalmente quem está afastado há muito tempo, né? Porque se acidentou e recebe um auxílio-doença, né? Então, assim, é mais com esse foco, né, Thiago? Os benefícios por incapacidade, todos que, se eu não me engano, que tem um prazo maior do que 6 meses, se eu não me engano, eles vão passar pelo pente fino. Tá? Se não passaram, vão passar. Inclusive, e essa é uma informação importantíssima, aqueles que foram decorrentes de ação judicial, o que é meio que irracional, porque foi um juiz que concedeu, depois de uma perícia judicial. E eles querem reverter. Eles querem reverter. Ou seja, uma decisão já tomada por um juiz, pode ser que seja revertida. E eles querem não, eles estão revertendo. E assim, esse é um problema também gravíssimo, porque eles estão nivelando por baixo, como se todos que recebessem o benefício por incapacidade estão mentindo e que devem voltar a trabalhar. Infelizmente, tem muitos que não deveriam estar recebendo, esses provavelmente não vão ter alternativa, mas muitas pessoas têm realmente o direito de estar recebendo esse benefício por incapacidade. Eu cito um exemplo daqui também da região do ABC. Ele é um senhor já, ele está com 50 e poucos anos, ele foi segurança de uma grande empresa durante a vida inteira, sofreu um acidente, ele teve uma diminuição na perna e ele não consegue dar 2 passos se ele não tiver com muleta. O INSS deu alta para ele e disse volte para o trabalho. Como que um segurança que não consegue ficar em pé, dar um passo, sem a muleta, vai voltar para o trabalho? E aí gera aquela situação do limbo, né? Porque daí ele fica na situação em que a empresa vê que ele não consegue executar a função dele, o INSS fala, não, você já está de alta, pode voltar. Ele fica sem receber nada. Exatamente o que aconteceu. Ele voltou para a empresa, o médico da empresa, pela lógica racional, falou, olha, ele não tem capacidade alguma para estar trabalhando. E aí? Ele fica sem salário.
E ele não foi demitido, no caso? Não foi, né? Ele está afastado. Não então, pode, né? Não pode. Só que ele também não recebe pela empresa. E ele não está mais recebendo. Na realidade, ele está no benefício de recuperação. Então, ele vai passar a receber 100%, depois 50%. Só que a gente teve que entrar com uma ação para ele, judicial, para que o juiz garantisse o direito do benefício. Graças a Deus conseguimos, mas ele passou um período de tormento, porque a cabeça da família como um todo, ela pernas pro ar. Depende daquela pessoa, daquele salário, né? Enfim, e é um direito. Acho que isso é o que dá mais... E é um direito nítido. Né? Porque tem alguns casos que você não consegue, porque é um médico que tem que fazer análise, mas tem casos que ele é nítido, até para uma pessoa que não é especialista, falando, como que uma pessoa vai trabalhar desse jeito? Tanto é que, por isso que o juiz concedeu o benefício para ele com urgência, para restabelecer. Porra, mas teve que precisar entrar com uma ação, que é uma coisa que, né, teoricamente teria que ser garantida só de olhar, né? É isso que deixa, acho que a gente muito preocupado e até, assim, um pouco assustado com o que está por vir, né? Porque o que está por vir pode tirar os direitos sociais até de quem já conquistou. Então, quer dizer, parece que está tentando economizar no lugar errado, no lugar que não é para economizar. Então, é isso que deixa a gente preocupado e fica a questão, tem o que fazer? Ainda está tendo discussão, pode ser que nas próximas aprovações, na votação da reforma, alguma outra coisa mude, porque tem um pessoal que está lutando, estão buscando, mas também com o fim dos sindicatos, porque os sindicatos eles perderam muita força com a reforma trabalhista, não tem uma luta mais efetiva e aí eles conseguem aprovar reformas com uma facilidade muito maior. Talvez caiba ao cidadão pressionar os parlamentares nos quais votaram, né? Então, é a hora de fazer valer seu voto ali, gente, porque Exatamente. é uma mudança muito importante. E tá nas mãos radical, deles. Eles que vão definir. E a conta não pode vir para o trabalhador, não é justo, não é lógico, é irracional o trabalhador ter que pagar essa conta. A gente entende que tem um problema, que tem uma dificuldade econômica, sim, mas se precisa cortar, vamos aparar em outros locais, não com o trabalhador. E é o trabalhador mais simples que tem, não é o dono da empresa, né? Que esse pouco vai sentir, mas é o trabalhador que levanta todo dia cedo, vai lá, fica o dia inteiro no trabalho, por anos, muitas vezes em condições insalubres, para poder trazer uma comida para a família e assim, são essas pessoas que vão pagar essa conta, realmente. E até a pensão dessas pessoas. E depois que essas pessoas partirem, a família ainda pode não ter o direito 100% garantido. Exatamente. Que para a esposa também, né, ou para o marido que tiver aposentadoria, também vai mudar isso, né? Porque hoje em dia você pode acumular as duas. Vai a de menor valor, né? Você vai poder escolher entre a melhor. Você escolhe entre a de maior valor, né? E dispensa a de menor valor. Ou seja, você não vai poder somar as duas também, né? E foram direitos conquistados por trabalhos distintos. E é uma família, você está acabando com a família, o todo, a subsistência geral da família. Então, se tem um casal que mora num condomínio que paga R$500 de condomínio, se um vai embora, aquele casal ele vai continuar pagando aqueles mesmos R$500 de condomínio, aquela luz não vai alterar, o gás não vai alterar. Exatamente. Então, ele vai ter um prejuízo e ele vai cair na miserabilidade. Esse é o grande problema dessa reforma. Muitas pessoas, num futuro muito próximo, vão acabar caindo na miserabilidade. Que a comparação que se faz hoje é com o Chile ainda, né? Que se faz quando tem essa reforma mais para o futuro, é com a situação do Chile, né? Que é isso. É que no Chile eles fizeram um sistema de capitalização que, por bem aqui, não foi aprovado e foi totalmente descartado. É um cenário pior ainda. Muito pior. Que essa era uma outra grande preocupação e que os nossos deputados afastaram. E existia a faculdade de você recolher, era uma coisa muito complexa. E a Previdência, ela é um seguro e é uma garantia. E na capitalização você não vai ter dessa mesma forma. Tira ainda mais a questão social, então acaba com a questão social.
E também, além da reforma, muito se discutiu, principalmente nos últimos dias, sobre o FGTS também, né? O que vocês podem acrescentar sobre esse assunto? Porque também é uma coisa que está causando muitas dúvidas com as pessoas. O FGTS, eles vão, a princípio, fazer a liberação para poder fazer o saque, aí, se não me engano, de R$500 por conta, dependendo de alguns requisitos. Essas atitudes, elas são para movimentar a economia. Sempre é bom. Porque o dinheiro que fica depositado na Caixa Econômica no fundo de garantia, ele tem um rendimento péssimo comparado ao dinheiro correndo na economia ou aplicado em outros investimentos. Então, a recomendação, um consultor financeiro é sempre melhor para falar isso, mas em regra geral, utilizar o dinheiro do fundo de garantia para fazer outras aplicações é muito melhor. Certo. Até porque também comprar imóvel no Brasil é algo muito caro, né? Então não é todo mundo que consegue se planejar para comprar o seu imóvel. Então se você não comprar o imóvel, não tiver alguma doença grave, o dinheiro fica lá. Até você atingir aí, não sei, quando você se torna idoso ou se aposenta. Quando você consegue para poder acessar, né? Ou se você se tornar inválido, tem uma série de requisitos. Ou se você for demitido sem justa causa. Mas assim, são algumas condições que talvez fuja um pouco, né, do perfil atual do brasileiro, ainda mais em crise. Então, acho que o que causou mais insatisfação nas pessoas é o valor ter sido pequeno. Sim. De ter limitado pouco, né, para retirar. Então, que as pessoas querem usar esse dinheiro e, ok, também, não sei, no momento de crise, às vezes é até melhor você pegar esse dinheiro e sanar a economia. Sendo uma dívida do que deixar o dinheiro lá parado, né? Não sei, pode ser. Aí o que deixou as pessoas assim meio bravas é isso, o valor ter sido limitado agora neste ano a R$500. Mas a partir do ano que vem, quem quiser realizar saques anuais, aí vai ter, né, um limite conforme o valor que tem lá no seu saldo, você vai poder sacar. Vai ser proporcional. Mas também da mesma maneira, quem tem menos dinheiro vai poder sacar um percentual maior. Quem tem mais vai poder sacar. Então ele vai de 35%, vai até 5%. Então quem tiver acima de 20 mil vai poder sacar 5%. Então quer dizer, o dinheiro ainda vai, a maior parte vai continuar lá no fundo. Vai ficar lá. Essas regras, principalmente essas diversas regras geram muitas dúvidas, então é sempre importante você ver o seu caso e tentar esclarecer especificamente para o seu caso. Cada caso é um caso. Muitas vezes as pessoas costumam generalizar, né? Meu vizinho conseguiu a aposentadoria, por que eu não estou conseguindo? Fulano conseguiu, eu não estou conseguindo sacar meu fundo de garantia. É porque cada pessoa tem uma situação e uma condição diferente. Cada pessoa está numa situação, então tem que sempre deixar muito específico. E é confuso, o governo faz regras confusas. Esse FGTS mesmo, para você sacar os R$500, se você quiser ter acesso e você tiver a conta na Caixa Econômica Federal, você tem que avisar se você não quiser, porque senão o dinheiro vai estar lá na sua conta. Você querendo ou não, está lá. Então, se você não quiser, você vai ter que avisar. Agora, para fazer a retirada anual, você vai ter que avisar se você quiser, já a partir de outubro agora. Mas aí, se você mudar de ideia no meio do caminho, falar, não quero mais, você tem que esperar 2 anos para poder voltar ao sistema anterior, que seria o quê? Deixar o dinheiro lá no fundo e se você for demitido sem justa causa, você acessar o dinheiro, ou para poder abater no financiamento imobiliário. Ou seja, não é fácil, gente. Não é fácil. Concluindo, não é fácil. Cada tema que a gente falou, que é reforma, FGTS, o PIS, cada um tem uma regra específica para cada pessoa. Nossa, né? O PIS, assim, eu não consigo entender o que acontece. Por quê? Sempre tem as liberações para o saque do PIS. E todos os anos eu vejo as matérias de que R$1 bilhão foi esquecido, as pessoas não sacaram e foi deixado para trás. Gente, quem tem direito, por favor, não deixe esse dinheiro para trás. Quem recebeu até 2 salários no ano passado e já está há 5 anos com um trabalho em CLT registrado, tem direito a sacar o PIS. Se eu não me engano, essa semana já consegue. Já consegue. Aí as pessoas que vão procurar normalmente, que perguntam, não, mas eu tenho direito ao PIS? Bom, mas quanto você recebe? Recebo, sei lá, R$5 mil. Não. Até 2 salários. Então também tem que ler bastante, pegar as notícias, né? Pesquisar, ir atrás dos seus direitos e ver também se você tem ou não. Às vezes você conhece alguém que tenha e não sabe, avisa, dá um toque. É muito dinheiro que fica lá, eu não consigo
não me conformo com isso. As regras não são claras. No futebol na economia é tudo muito sombrio, né? É muito complicado. E quem tiver dúvida, mande pra gente, sabe? Não hesite. Pode ligar para o jornal, mandar e-mail, manda para o meu e-mail, o que eu puder ajudar, eu respondo, o que eu não puder, eu mando para o Thiago responde. Então vamos nos ajudando, porque as regras, como a Marcela bem disse, não são muito claras, é tudo bastante confuso, então a gente está aqui para poder ajudar. É isso aí, a Lenira complementou as informações, aquela que vai se aposentar o ano que vem. Ela falou que faz aniversário no dia 25 de julho ontem, inclusive, então nós somos no mesmo dia. Parabéns para nós. Ela nasceu em 55 e ela termina de pagar em julho lá de 2020. Então é exatamente esse um aninho aí que falta. E ela está perguntando quando que eu procuro então um advogado para ver minha aposentadoria. Agora. Já, né, Thiago? Já, não perca tempo. Sim. Já procure, depois manda um e-mail pra gente, nosso WhatsApp aí, a gente passa o contato do pessoal lá do escritório deles e é a hora, acho que está, né, na hora de rever tudo que precisa, porque aí se você consegue fazer esse planejamento, você consegue inclusive até às vezes ganhar mais, enfim, você consegue ter um salário melhor de aposentadoria, né? Sim, e o melhor, a pessoa consegue ter tranquilidade e esclarece todas as dúvidas. Esse é o principal objetivo do planejamento, com certeza. Então quem tiver faltando até 5 anos para se aposentar pelas regras atuais, a recomendação é, faça um planejamento. Quem faltar mais, não, gente, aí vai ter que esperar e ver o que vai acontecer, mais pra frente. Porque a gente vai ter que se submeter ao que a reforma aprovar. Mas quem, então, faltar até 5 anos, vale a pena fazer o planejamento para ver de que maneira consegue pegar um dinheirinho um pouco melhor aí da aposentadoria. Então, só para a gente recapitular a principal regra, que é essa coisa da idade mínima e de contribuição. Como é hoje e como vai ser com a reforma aprovada? Já dá para fazer essa comparação? Sim, hoje o homem aposenta com 35 anos, a mulher com 30, com a aplicação... De contribuição, tá, gente? De contribuição, tá? Com a aplicação do fator previdenciário. A gente tem a regra 85-95, que hoje está 86-96, que com as pessoas atingindo os pontos, ela consegue afastar a aplicação do fator previdenciário e ter uma aposentadoria mais significativa. Com a reforma da Previdência, o homem vai ter que buscar 65 anos de idade e a mulher 62. Tá? O tempo mínimo vai para 20 anos para o homem e mantém os 15 para a mulher. E aí ela consegue, para cada ano a mais trabalhado, ir garantindo 2% a mais no coeficiente no final da aposentadoria. Então, é bem pouco. É pouco, e aí tem que ser analisado realmente caso a caso. Mas como regra geral, o cálculo da aposentadoria é dessa forma. E quem atinge, né, o tempo de contribuição também tem que ter uma idade mínima, né? Sim, sim. Então, por exemplo, tem até um caso que chegou pra gente de um profissional que está com 37 anos de tempo de contribuição, mas ele tem 50 anos de idade. Ele tem que esperar até 53, né? Não, hoje, pela regra, ele consegue aposentar, mas com a aplicação do fator previdenciário. Para poder escapar do fator... Aí ele vai ter ele tem que atingir os pontos. Tá? E os pontos é o mínimo 35 anos, pela regra atual. Mas aí para chegar no 95 tem chão aí. Ele está com 37 mais? 50, 87, tem chão. Ele provavelmente vai ser afetado pela reforma. Esse vai pegar a reforma, que é essa diferença de 5 anos, mais ou menos. Porque vão faltar 8 anos para chegar no 95. Faltam 8 anos ainda para ele. Tem que ver certinho qual regra de transição que ele poderia se encaixar. Esse é um caso que talvez seja interessante ele fazer o planejamento, fundamental, né? Para ver se ele agora já dá a entrada. Qual que é a diferença? Ele poderia dar entrada agora, receber um valor menor, mas por mais tempo, ou aguardar e se encaixar na reforma da Previdência, recebendo um valor. Pode ser que ele tenha receio também, porque ele ainda trabalha. Esse é um receio grande. Esse é um receio grande, porque sempre o que a gente vê nas fábricas aqui da região, se tem um PDV, que é o Programa de Demissão Voluntária, os aposentados são os primeiros, sempre. E tem muitos que querem se continuar vão demitir, né, mesmo involuntariamente também, eles... porque não adianta, cai a renda, né? Cai bastante a renda quando você se aposenta, porque o teto hoje está em 5.835,45 centavos. Então, às vezes, vamos supor que, né, ainda mais as indústrias aqui da região, que tem um valor maior, né? Então, vamos supor que o profissional ganha aí, sei lá, 7 mil reais. Se ele se aposentar e conseguir o teto, que também não é muito fácil. É muito difícil. Ele já vai ter uma perda considerável no rendimento familiar dele, né?
Mas todo mundo que eu conheço, na verdade, trabalha aposentado. Eu dificilmente, só os bem mais velhos, assim, que realmente só vivem de aposentadoria. Mas a maioria que eu conheço, e acho que vocês também. Aqui na região tem uma média de 80% dos aposentados voltam ao mercado de trabalho, porque não conseguem complementar a renda, não tem o que fazer. E lembrando que não existe mais a desaposentação, porque a gente recebe muita dúvida de muita gente. Me aposentei e continuo trabalhando, quero fazer uma revisão. Isso não dá. Pelo fato se aposentou, se aposentou. Você pode conseguir uma revisão, mas por outros motivos, não pelo fato de continuar pagando o INSS. Olha só, gente. Bom, nosso papo está terminando. Queria saber se vocês querem acrescentar mais alguma coisa sobre a reforma da Previdência, fazer as considerações finais. Thiago, primeiro, por favor. Bom, por mais que a gente está vendo aí um cenário bem conturbado, de muita preocupação, a minha recomendação é que não desista de uma aposentadoria por conta do tempo que falta, tá? Porque o tempo, gente, ele vai passar de qualquer forma. Eu recebo muitas pessoas lá no escritório que acabam deixando de lado porque eu não vou conseguir me aposentar nunca, eu já tenho certa idade, não vou atingir, e acabam deixando o recolhimento previdenciário. Isso é um grande equívoco, porque o tempo vai passar e a necessidade do benefício vai chegar. Certo, não desista de se aposentar. Além disso, né, quem contribui com o INSS tem direito a alguns benefícios. Por exemplo, se você se acidentar e precisar ficar afastado por mais de 15 dias, porque a empresa vai te pagar por 15 dias. Passou de 15 dias, você vai para o INSS. Então, quer dizer, você tem esse benefício, você vai poder ficar afastado e receber um valor. Se você engravidar, você tem direito à licença maternidade. Então, tem vários benefícios sociais que mesmo para quem é MEI, né? Que às vezes que paga um pouquinho, é 5%, né? Então, é uma contribuição menor, mas assim, você está garantindo alguma coisa. Então, é importante, né? É fundamental. É fundamental. E se não precisar, durante a vida, de nenhum desses benefícios, vai se aposentar. Ou vai gerar uma pensão para a família. É isso aí, gente. E vai voltar o benefício que você contribuiu aí por tantos anos, com merecido descanso, com merecido pelo menos um salário aí para poder fazer as coisas, né? Quanto mais velho a gente fica, mais a gente precisa do dinheiro para comprar remédio, enfim. É meio cruel essa conta, mas é totalmente verdadeira, né? Então não desista e qualquer dúvida, manda aqui pra gente, a gente responde por e-mail aqui, deixa o seu comentário aqui no programa também, a gente entra em contato. O importante é esclarecer todas as dúvidas, ter calma, respirar fundo, que a reforma ainda está em andamento, ainda não foi aprovada, alguns pontos ainda vão ser discutidos. Então, primeira dica fique de olho nos noticiários. E olha aqui também o nosso jornal, impresso todo dia, Soraya, da matéria de Previdência, Fato, e nas nossas redes sociais também. Eu agradeço a companhia. Daqui a pouco a gente tem também o Boletim Você Viu, que é o boletim semanal, que a gente faz o resumo de tudo que aconteceu na região aí na semana. Então, fica de olho, nossa programação aí está mudando para você, certo? Obrigada pela companhia e até a próxima.